Meus amores, bom dia! Vamos para mais uma aula de redação. E na aula de hoje, meus amores, nós iremos falar sobre o tema narrador. Isso mesmo, narrador é aquela pessoa que narra uma história. E nós vamos aprender mais um pouquinho sobre ele. Ele é um elemento fundamental no relato de uma história. Então, todas as histórias, elas têm que ter um narrador. Para entender melhor isso, vamos fazer a seguinte experiência. Vá até a janela de sua casa, olhe para fora. O que você vê? Como é o lugar que você está vendo? Então, nós temos aí uma imagem, de um menino que está observando da janela de sua casa duas crianças brincando. Agora, vá para o lugar que você viu da janela de sua casa. Observe como é o lugar em que você está. Então, você vai passar a observar o lugar lá dentro do lugar, Você já saiu da sua casa e está inserido nesse local que você estava observando. Ao fazer as observações, o que você conseguiu notar? Se tiver observado bem, irá notar que as coisas e os lugares são diferentes de acordo com a posição em que você está. Ou seja, você está dentro de casa, você está vendo uma coisa, você está observando, crianças brincando, crianças correndo, crianças se divertindo, e você está dentro de casa. Mas aí, quando você muda a posição, quando você sai e está lá, brincando e se divertindo com essas crianças, então a história, já muda. O seu conceito ele já muda. Então é isso que eu queria que vocês observassem. O mesmo acontece quando se conta uma história. Então as histórias narradas, elas têm também, esse tipo de exemplo. Se você está observando a história, o acontecimento, na verdade, você vai narrar essa história de uma maneira. Mas se você está lá participando da história, você já vai narrar essa história de outra maneira. E nós temos dois tipos de narrador. O narrador, ele pode estar dentro da história, como a gente acabou de ver, de observar. E nesse caso, quando ele está dentro da história, nós chamamos de narrador personagem. Ou o narrador pode estar fora da história. Nesse caso, nós chamamos de narrador observador, que é quem está contando a história de fora, que está observando, que não está participando da história como o narrador personagem. Então, como podemos classificar o narrador personagem? O narrador personagem é um tipo de narrador que participa da história e por isso recebe esse nome. Ele pode ser o personagem principal, que chamamos de narrador protagonista, ou mesmo um personagem secundário, que chamamos de narrador testemunha. Isso vai depender de sua atuação e aparição na trama, na história. Nesse caso, a história é narrada em primeira pessoa do singular ou do plural. Então, exemplo, eu ou nós. O narrador observador é um tipo de narrador que conhece toda a história que será narrada,
porém ele não participa dela. Assim, ele conhece os fatos, mas não atua como um personagem da trama. Esse narrador é, portanto, objetivo e imparcial quando ao desenrolar dos acontecimentos. Por esse motivo, esse texto é narrado em terceira pessoa do singular ou do plural. Então, ele pode ser narrado a pessoa falando ele ou ela, ou se for no plural, eles ou elas. E agora nós vamos para a nossa atividade de hoje. Vocês irão fazer a leitura dos textos que estão na página 81. Então, nós temos lá 2 textos. Um se trata do narrador personagem e o outro se trata do narrador observador, dos 2 tipos, de narrador. Então, vocês irão fazer essa leitura e depois vocês irão fazer a interpretação na página 82. A próxima atividade que vocês irão fazer é a criação de texto. Mas aí vocês irão fazer apenas a parte 1, que está na página 83. E vão lá para a preparação e escrita nas páginas 85 e 86, tá ok? Bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus e qualquer dúvida estarei à disposição. Um grande beijo!